E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Davi, sou do Vida Pura, e esse é o 5º episódio da série 119, A Rota da Obediência. Vamos que vamos! Bom, esse é o 5º episódio dessa série que busca compreender do que se trata a verdadeira obediência a Deus e a sua palavra, a partir do que diz o Salmo 119, um salmo que tem tudo a ver com obediência. O salmo foi escrito em formato de acróstico no seu original. Em cada bloco de 8 versos, as frases começam com uma das letras do alfabeto hebraico e foi escrito assim com o objetivo de que os hábitos fossem profundamente e diretamente influenciados pela memorização da palavra de Deus. Ou seja, a obediência é um dos objetivos cruciais da escrita desse salmo. O Salmo 119 é o salmo da obediência. E hoje, no 5º episódio, nós vamos meditar nos versículos 33 ao 40, que começam com a letra hebraica Re. E o texto diz o seguinte: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclino meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos. Preserva minha vida por tua justiça. No episódio anterior, nós descobrimos que não há verdadeira obediência a Deus e a sua palavra em quem não nascer de novo. E que um dos sinais desse novo nascimento é um forte desejo de viver em justiça diante de Deus e em submissão ao juízo de Deus sobre o nosso ser e sobre o nosso viver, que passa a surgir em quem verdadeiramente nasce de novo. E que assim como uma criança que fica pedindo no mercado várias coisas para o seu pai, esse forte desejo nos leva a clamar pelo pai, mas não pelas coisas que ele pode nos dar, mas sim por mais e mais e mais do pai, por mais da sua palavra. Pois como foi dito no 3º episódio, essa nova vida em Cristo nos leva a reconhecer que somos peregrinos nessa terra e que só na palavra de Deus nós encontraremos direção para viver essa nova vida em Cristo em total obediência a Ele, pois agora estamos encontrando e descobrindo uma verdade muito importante nesse processo. Só a verdadeira obediência a Deus traz verdadeiro contentamento. Salomão, usado por Deus, em Provérbios 22:6, ele diz: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas o que nós vemos no versículo 33 do Salmo 119 não é o homem ensinando uma criança, mas sim o homem se colocando como essa criança diante de Deus, clamando a Deus para que ele ensine o caminho da sua palavra, para que ele a obedeça até o fim. Vivendo na prática o que Jesus disse aos discípulos em Mateus 19:14. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Paulo, em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, instruindo Timóteo, a quem ele considerava um filho na fé, ele diz: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E é justamente o que o salmista, se colocando como essa criança de Deus, pede a Deus no versículo 30. Ele pede por entendimento, para que ele guarde a palavra de Deus e, como foi dito no 1º episódio, a obedeça de todo o coração. Pois é no caminho da palavra de Deus, no versículo 35, que ele revela encontrar satisfação. E no que realmente a nossa geração tem buscado satisfação? O que tem conduzido a nossa postura enquanto cristãos nascidos de novo que dizemos ser? O que realmente tem nos dado contentamento? Onde está de verdade o nosso coração? Na palavra de Deus? Ou em nós mesmos? No reino de Deus, como aquilo que é mais importante, que deve ser buscado primeiro, como Jesus ordenou em Mateus 6,33, ou nas coisas que nos serão acrescentadas? O que realmente vale para nós? O que temos visto? Uma geração que chora por Deus ou um Deus
cujo espírito é entristecido dia após dia por uma geração adúltera, que se importa muito mais com as coisas efêmeras da vida nessa terra do que com aquilo que é eterno. Jesus disse em Mateus 6, do 19 ao 21, "Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração." Paulo, em 2 Timóteo 4, do 1 ao 8, ele diz: "Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda." Mas o que temos visto hoje? Jovens que, quando se fala da volta de Cristo, ficam incomodados, apavorados. A volta de Cristo, que deveria ser o assunto mais festivo, empolgante e apaixonante da igreja, se tornou um assunto que é raramente falado. Só perde para pornografia nesse aspecto. E quando é falado como algo horrível. Ah, não, eu preciso terminar minha faculdade primeiro. Ralei demais nisso aqui. Ah, espera mais um pouco. Ah, não, eu tô perto de ser promovido. Não engoli tanto sapo à toa. Espera mais um pouco. Ah, não, eu tô pertinho do meu casamento, irmão. Já não aguento mais, eu tô subindo pelas paredes, eu já perdi a conta de quantos sites pornô eu já entrei. Eu preciso descarregar isso aqui logo. Espera mais um pouco. E isso pra galera que realmente tá esperando se casar pra fazer sexo, porque a gente sabe muito bem, infelizmente, que isso é muito raro hoje em dia, mesmo na igreja. Como se casamento fosse resolver um problema que só o verdadeiro evangelho tem poder para curar, pois se trata de vício, de escravidão do pecado, e que, se não tratado pelo verdadeiro evangelho, será um motivador de um casamento destrutivo, piorando a situação e ferindo profundamente ambas as partes. Mas o que Paulo diz a Timóteo? Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. E o que o salmista pede a Deus nos versículos 36 e 37? Inclina o meu coração para os teus estatutos, e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. E ele pede tudo isso para quê? Qual é o seu objetivo? Se sentir bem consigo mesmo? Mostrar para todo mundo quanto ele é santo? Viver com uma consciência tranquila? Viver de forma confortável? Ser reconhecido e requisitado? Não. Ele diz: cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Ele deseja que Deus seja glorificado e temido, tanto por ele quanto por todos aqueles que o obedecem verdadeiramente. Ele reconhece no versículo 39 e confessa a Deus o medo que ele sente da perseguição e da afronta que sofrem todos aqueles que vivem verdadeira obediência a Deus, mas admite ao mesmo tempo o quanto é boa a palavra de Deus e por isso ele clama pelo livramento de Deus, pois ele, como disse Paulo em Romanos 12:2, tem tido a sua mente renovada para longe do que o mundo prioriza e tem sido capacitado por Deus a experimentar e comprovar o quanto a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E por isso ele expressa no versículo 40, fechando esse quinto bloco de versos do Salmo 119, como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Uma outra tradução desse texto diz: eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Numa outra, anseio por obedecer às tuas ordens, restaura minha vida
por tua justiça. E numa última, chego a suspirar de tanta vontade de cumprir as suas instruções. Preserve a minha vida pela sua justiça. Seja sincero perante Deus. Você realmente vive essa verdade? Realmente sente isso em sua vida? E no seu coração? O que será que arranca suspiros de você? O salmista diz que a sua satisfação está em viver obedecendo a palavra de Deus. E nós aprendemos nesse episódio que só a verdadeira obediência a Deus e a sua vontade revelada na sua palavra é que produz verdadeiro contentamento. Mas como está a sua vida? De verdade, Jesus tem sido suficiente para você? A ponto de que se forem tiradas coisas de você que te dão prazer, você continuará satisfeito e satisfeita, pois você tem Jesus e Ele basta? Ou você precisa desesperadamente do prazer de um orgasmo, de um casamento, de um carro bacana, formar uma família, de uma aliança no dedo, de um bom dinheiro na conta, de uma profissão, de uma promoção, de um cargo em evidência na igreja, tatuagens, roupas boas, likes e visualizações nas suas postagens? Ser desejado sexualmente por alguém, ter entretenimento e tantas outras coisas ainda para te preencher. E de fato, muitas dessas coisas que eu citei são maravilhosas e lícitas diante de Deus. Mas a questão é que se você ainda precisa dessas coisas para te preencher, pois ter Jesus em sua vida não tem sido suficiente, então você precisa se dar conta de algo muito importante. Jesus não está em sua vida. Pelo menos não o Jesus verdadeiro. E sim, uma imagem manipulada por você de um Jesus que não é o Jesus verdadeiro. E que você transformou em um ídolo e no seu amuleto. Que você usa quando bem entende para o que bem entende. Para saciar os seus desejos e, no final de tudo, adorar a si mesmo. Pois como Paulo disse em Efésios 1, do 17 ao 23, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. É este Jesus verdadeiro, que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância, em quem o salmista revela encontrar plena satisfação. E é a esta plena satisfação que estamos sendo chamados, vivendo em total e verdadeira obediência a Deus e a sua palavra. E aí? Bora? Nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade, pois é só nela que é possível encontrar o verdadeiro contentamento, a verdadeira satisfação. Bora? Até o próximo episódio.